Boa noite, sejam muito bem-vindas a mais um Mulher por Inteiro. Hoje nós teremos a presença da Vitória Murer falando um pouco sobre o universo felino. Também teremos a Vanessa Viana falando um pouco da sua vida pessoal, da sua experiência como mãe, no Papo de Mãe e também falando sobre o seu novo projeto de educação. Mas antes, vamos conferir uma dica sobre o nosso universo exterior. Oi pessoal, nós estamos aqui da Elvis Calçados de São José do Rio Pardo e vamos estar mostrando para vocês as novidades de linha Conforto que chegaram aqui na loja. Esse aqui é um tamanquinho da Comfort Flex, todo trabalhado no couro, certo? E tem aqui ó, umas bolinhas que são de conforto, né, que massageiam aí o pé. Depois temos os chinelinhos, que são super confortáveis também. Sapatilha da Piccadilly, especialmente para quem tem joanete, ela vem com um tecido aí todo especial para não machucar o seu pé. Sandalinha de salto, né, porque além de conforto a gente quer estilo. Anabela da Usaflex, que é uma marca também super renomada aí no mercado de trabalho de linha conforto. E uma sandália de salto médio aí da Usaflex também. Então agora falando da Usaflex, pessoal, esse modelo aqui é uma sandália de salto médio e ela conta com várias tecnologias, tá? Apesar de ser uma sandália, ela tem muitas e muitas coisas legais. Ela tem o Usaquer, que é um tecido antibacteriano que evita fungos, né, e bactérias aí nos pés. E também tem uma palmilha, que é a EVA Flex, certo? Porque ela é uma palmilha feita de látex. Ela não é como a espuma normal,
ela é feita de látex, então ela tem um formato aí mais natural, onde que o conforto se mantém durante aí as passadas, as pisadas. Então aí é muito, muito estilo, conforto e leveza aí para vocês. Na AutoFest você encontra o carro perfeito, de procedência, com garantia e excelentes condições de financiamento. Sabe aquele carro incrível que você pensou em ter na garagem? Venha para a AutoFest e realize o seu sonho. Confira nosso estoque pelo site www.autofest.net.br e venha nos fazer uma visita. Uma loja ampla e com super atendimento, localizada na Avenida Brasil 1060, em São José do Rio Pardo. AutoFest Venda e Consultoria. Nossa paixão é acelerar suas conquistas. A320 para base. Quais são as coordenadas? Você está na Play TV. Você, mulher, tem horário marcado na terça-feira com Mulher por Inteiro. Programa especial para as mulheres com psicologia, saúde, moda, direitos, entretenimento e muito mais. Eu sou Gabi Ong, vou estar com vocês aqui no programa agora. É que 90% dos casos podem ser evitados. Mas alguns pais vão dar mais valor ao estudo, à educação escolar. Tá? Toda gestante pode ter um sangramento gengival. Você tem medo de panela de pressão? Hoje eu vou te dar várias dicas e tirar várias dúvidas sobre elas. Mulher por Inteiro, toda terça, às 8 da noite. Play TV, pensando em você. Estamos de volta com Mulher por Inteiro e agora a gente vai falar sobre o universo interior da mulher. E hoje nós estamos aqui com uma mulher super empreendedora, a nossa convidada de hoje, Vitória Murer, que é médica veterinária, proprietária da clínica MyPet. Seja bem-vinda, Vitória. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Eu sou veterinária, né, formada há 4 anos e desde a minha formação e até durante o período de faculdade eu já trabalhava com cães e gatos, né. Atualmente eu faço pós-graduação em clínica e cirurgia e hoje eu trouxe aqui algumas dicas bem legais sobre o mundo dos felinos. Então a gente vai falar um pouco desse mundo que é menos abordado do que o mundo dos cães, né? Sim. Então, só para falar sobre a sua clínica, né, que tem um super diferencial, que são... a clínica funciona com plantões de 24 horas, né? E tem um atendimento super especializado e empático com o sofrimento dos animais, com o sofrimento dos donos. Então, é uma clínica que veio assim para fazer diferente aqui em São José. Sim, a nossa ideia, a clínica está completando 1 ano, né, no próximo mês, e a nossa ideia era ter o atendimento 24 horas pronto, né? Então, eu trabalho com mais plantonistas veterinários, porque as emergências acontecem fora de horário. Atropelamento, envenenamento, o horário que a gente chega em casa do trabalho, que a gente vai ver que o nosso bichinho não tá bom, e é o horário que você liga para um veterinário e não acha ninguém. E às vezes a gente perde a vida do bichinho, né? Então, a nossa clínica, qual que é a ideia? A pessoa entrar lá, apertar a campainha, ter alguém lá dentro para receber. Né? Assim como é com os humanos, né? Entendi, porque é necessário, né? E é o que você falou, às vezes é até mais necessário nesses horários do que em horários habituais, assim, né? Então, hoje a gente vai falar sobre os felinos, né? De uma forma geral, a gente vai trazer informações importantes sobre o comportamento, a necessidade desse grupo, que tem particularidades bem diferentes do canino, né? Que a gente está mais acostumado. Ainda existe responde pra gente se é mito ou não, né?
a gente fala que eu gosto mais de cachorro porque o cachorro, ele aprende, ele é mais carinhoso, parece que o gato não reconhece, a gente não consegue domesticar o gato. É mito ou é verdade? O gato, ele sente o dono, ele tem carinho pelo dono, como é que... Isso com certeza é mito, porque os cães, eles foram domesticados muito antes dos gatos, né? Então isso também interfere muito. E os gatos, eles são animais que na natureza eles são presas e predadores ao mesmo tempo. Então eles são de um universo totalmente diferente. Agora os gatos têm seus comportamentos, assim como as pessoas, assim como os cães, né? Tem os mais amáveis, tem os mais agressivos, tem os mais carinhosos. Então uma pessoa que, por exemplo, tenha 3 gatos, provavelmente cada um vai ter o seu perfil. Igual filho. Né? E eu, por exemplo, eu já tive gatos que parecem cachorro. É aquele gato que você chega em casa, ele vem correndo miando para te receber, ele vira de barriguinha para cima para você fazer carinho, e outros que não gostam tanto. Então é a personalidade de cada um. E é verdade ou é mito que os gatos, eles gostam da casa e não do dono? Então, se ele se sentir bem ali, ele tá feliz porque ele gostou daquele lugar. Isso é um mito também, com certeza. O que acontece é que gatos não gostam muito de mudanças, né? Eles ficam muito nervosos, muito agitados com barulho. Então, às vezes, a pessoa pega o animal e leva para um outro lugar, né, quando está de mudança, e o gato, ele quer voltar para o que é familiar para ele, né? Ele sabe que ali em cima do guarda-roupa, onde ele ficava escondidinho, é um lugar seguro. Acontece com cães também, Sim. né? Que às vezes conseguem escapar e voltam para casa antiga, Sim. né? Só que o cão é muito mais fácil da gente prender, né? O gato tem que ter uma série de adaptação. A minha mãe mudou para cá com o gatinho dela recentemente. A gente passou umas semaninhas com casa fechada, né? Passeando com ela na coleirinha para ela ir reconhecendo o local. E foi tranquilo. Ela ficou muito mais apegada na gente, mas ela já está super habituada à casa nova. Né? Tem alguns processos, né, para essa adaptação. Quais são, assim, as adaptações que a gente deve fazer em casa? Principalmente a questão do cheiro. Olfato, audição e visão, eles têm isso muito mais aguçado do que a gente. Então, por exemplo, numa mudança, já deixa preparado os brinquedinhos com o cheirinho do gato, um paninho com o cheirinho do gato. Na hora da mudança, tenta mover só o animal primeiro, se for possível, né? Ou levar ele junto na viagem, não colocar na caixa de transporte e deixar atrás do caminhão. Levar no caminhão. O bicho vai ficar doido. Então, leva ele na maior tranquilidade, deixa ele num cômodo fechado durante a mudança. Acabou aquela bagunça que ele entra e sai de gente, monta o cantinho dele. Coloca a comidinha, a aguinha, a caminha que já tinha o cheirinho dele na outra casa. Não é hora de colocar coisa limpa, é hora de colocar coisa que já tinha o cheiro. A ideia de, nossa, vamos aproveitar para repaginar. Não é um bom momento. Coloca o paninho que já tinha o cheirinho dele e dá muita atenção. Muita brincadeira, aqueles brinquedinhos de peninha, de barulhinho, de bolinha, para entreter ele, né? Nisso, vai passar algumas semaninhas, 1, 2 semaninhas, ele já vai estar habituado ao local novo. Hoje, a gente percebe assim, um movimento bem grande, né? Principalmente nas redes sociais, do pessoal trazendo mais esse universo do felino, né? Falando mais, desmistificando um pouco tudo isso, né? Acerca fazendo com que o pessoal se interesse, né, mais por adotar um gato do que um cachorro, né, abrindo um pouco mais esse universo, né, deixando menos difícil, menos desmistificado. Sim. Antes, eu acho que até a questão de desenhos animados, tudo isso colocava o gato como um vilão. É verdade. Né? Não tinha parado para pensar, mas é verdade. E isso acabou acarretando um sentimento nas pessoas, né? Um preconceito mesmo contra os gatinhos. E se a gente for analisar, quem não gosta de gato nunca teve um gato. Porque se a gente for analisar, ele é um bichinho muito mais independente. Eu tenho 5 cachorros e um gato. Mas o meu gato não dá um pingo de trabalho, porque ele tem a caixinha de areia dele, a comidinha, a aguinha, o cocôzinho ele enterra, não deixa odor, não deixa sinais. E o que ele me pede em troca? Atenção. A hora que eu chego, ela gosta de ficar deitadinha na caminha dela, a hora que eu chego eu tenho que brincar com ela, tenho que dar um pouco de atenção, ela vem trançando na minha perna, mas eles são muito independentes, né? A questão de bagunça que a gente sofre com o cachorro, os meus cachorros comem a casa inteira, né? Então isso a gente não sofre tanto com os gatos. A parte de arranhar talvez, né? Mas
a parte assim que o cachorro acaba comendo mais as coisas, acaba sendo mais agitado. Então, para uma pessoa mais tranquila ou mais idosa, ou então uma pessoa que tem uma rotina, trabalha muitas horas fora, é interessante a ideia de ter um felino em casa. Entendi. E vamos falar um pouquinho sobre a vacinação dos gatos, que muita gente não sabe que existe, né, uma carteirinha ali, vacinas que eles precisam tomar. A vacinação dos gatos, assim como dos cães, ela precisa acontecer desde quando eles são filhotinhos. Então, quando a gente adota um gatinho, o primeiro passo é ir ao veterinário mesmo, porque tem algumas doenças muito comuns entre o universo felino, que é a FIV e FeLV. Então, o primeiro passo, o que o veterinário vai te indicar? Fazer um teste, fazer um hemograma para ver se o bichano está bem e iniciar o protocolo vacinal. Esse protocolo vacinal é a vacininha múltipla de felinos, própria para os gatinhos. E a vacinação de raiva também. Mas ela deve ser repetida anualmente, né? Então não é só fazer quando eu resgatei ele. Exatamente. Anualmente ela precisa, mesmo que ele seja um gatinho que só vai ficar em casa, de preferência ele só vai ficar em casa, né? Porque tem os que saem para a rua, mas precisa ser feito anualmente. E, aliás, vamos aproveitar que você falou, né, de preferencialmente em casa. Por que preferencialmente em casa? Porque ainda também tem um mito, né, que é com certeza um mito, relacionado ao gatinho ficar preso dentro de casa, né, sem acesso à rua. Muitas pessoas falam que não é bom para eles, não é bom para a saúde mental deles, que o gato precisa dar a voltinha. Fica estressado. E não é verdade. O que a gente precisa é formar um ambiente para o gato, colocar entretenimento para ele dentro, mas um gato com acesso à rua é um gato que vive muito menos. Então, por exemplo, se a expectativa de vida dele é de 15, às vezes até 18 anos, um gatinho com acesso à rua não passa de 6. Por quê? Na rua ele vai ser atropelado, ele pode ser envenenado, tem pessoas que não gostam, que fazem maldades. Então, o ideal é o animalzinho ficar, para a segurança dele, ficar dentro de casa. E para, assim como da mudança, né, transformar o ambiente para ele. Pesquisar, tem muito vídeo no YouTube que mostra aquelas prateleirinhas para gato, como que monta um ciclo, que ele fica ali brincando eternamente e não precisa de acesso à rua. E é uma informação super importante, porque a gente tem mesmo... Hoje a gente está desmistificando muita coisa, né? Esse universo canino, realmente, né? Que o gato, ele é menos amoroso, né, o gato ele vai para a rua, depois ele volta. É uma coisa muito comum, tá muito arraigada na cultura nossa de que, assim, talvez, será que veio por causa dos cães? Porque os cães precisam realmente de ainda mais cães grandes, né? A gente sabe que se eles ficam presos, eles realmente se estressam. Precisa gastar energia, ele precisa, né? gastar energia. E o gato consegue gastar essa energia dentro de casa. Ele consegue num ambiente... Desde que você proporcione, né? Mas também tem uma outra curiosidade que muita gente não sabe, tem coleirinhas e peitorais próprias para gato. Que você pode. E tem pessoas que condicionam os seus gatinhos ao passeio. Sim. Igual claro que se você pegar um gatinho com 5, 6 aninhos que nunca andou, colocar uma coleira nele, ele vai travar, né? Mas se você sente a necessidade, fala, não, o espaço aqui não é suficiente para gastar toda a energia que ele tem. Eu preciso dar uma voltinha, coloca a coleirinha nele e sai para passear, assim como os cães. Olha só. É bom para as pessoas que têm os gatos, né, saber disso. E como que funciona? Existe que a gente também entre os cachorros é muito comum. Eu vou castrar minha cachorra. Existe a castração de gatos, né? Como que funciona? Você faz isso na sua clínica? Você oferece esse trabalho? Sim, lá nós oferecemos esse serviço também. E o ideal dos gatinhos, tanto as fêmeas quanto os machinhos, é a gente castrar ele a partir de 6 meses. Por quê? Já é uma idade que a fêmea tá para entrar no cio, né? E é uma idade também boa para o machinho nem ficar procurando fêmeas no cio. E às vezes, o que acaba acontecendo, né? As pessoas acabam aplicando injeções anti-cio nas gatinhas fêmeas, mas isso pode desenvolver tumor futuramente. Então fica controlando mais ou menos, a cada 2, 3 meses tem que aplicar a injeção. Vai controlando o cio, uma vez que a pessoa esquecer, ela pega a cria
E fora que as consequências futuras vai ser grande. O gasto que você vai ter depois para levar esse bichinho para fazer o tratamento, aí vai ter que fazer a cirurgia, vai ser muito maior do que já castrar ela novinha, né? E o machinho, a qualidade de vida para ele castrado após 6 meses também é muito grande, porque eles evitam entrar em brigas, né? Evita demarcação de território. Então é muito importante a castração tanto dos machinhos quanto das fêmeas. Entendi. E o gato estressado, de repente eu tenho um gato em casa e eu não consegui perceber que ele está estressado e que ele precisa de um brinquedinho a mais, que ele precisa também gastar energia. Como que eu percebo esse estresse no gato? É igual os cachorros, eles ficam agressivos? Como que é o estresse? O gato, ele é muito diferente, né? É um universo à parte mesmo. Uma das coisas que é até uma curiosidade, que é um dos atendimentos mais comuns que chegam lá para mim, que é o quê? O gato obstruído. O que é o gato obstruído? O gato que não está conseguindo fazer xixi. Ele vai lá, faz 2 gotinhas, para. Aí a gente trata esse sintoma, mas você vai descobrir a causa, não é uma infecção, não é nada. É o quê? Uma cistite por estresse. Então, olha o nível que pode chegar o estresse do gato. E é muito comum, muito comum. Então, tem algumas dicas, né, principalmente para essa parte urinária. Por exemplo, às vezes a gente tem 2, 3 gatinhos e uma bandejinha de areia, né, para eles fazerem as necessidades. Então, o ideal é que seja uma bandejinha a mais que o número de gato. Então, se eu tenho 3 gatinhos, o ideal é 4 bandejinhas, uma bem longe da outra. Às vezes eu coloco uma para os 4. Isso acaba, porque sempre vai ter um dominante. E às vezes um acaba evitando usar aquela caixinha para evitar aquele confronto. Ou então um gosta daquele lugar, os outros precisam procurar outro lugar. Então precisa ter uma a mais e em lugares diferentes, né? Porque eles são animais mais reservados e eles são animais que demarcam muito território. É uma informação super importante, porque geralmente quem tem gato acaba tendo mais que um, né? Sim. As pessoas que eu conheço que tem gato sempre tem mais que um. Uhum. E às vezes, assim, as pessoas que eu conheço têm realmente, às vezes, uma caixinha para os 2, porque aí fica mais fácil, né? Até porque a pessoa ela só descobre a necessidade quando dá um problema desse, que geralmente é nos machinhos. E quando ele passa por esse problema, que a pessoa vai ao consultório, a gente vai investigar a causa e descobre que é uma cistite por estresse, aí vai orientar quanto a, por exemplo, a aguinha deles. É muito legal as pessoas que usam aquele bebedouro automático, né, que parece uma torneirinha aberta, porque isso estimula o gato a beber mais água. Eles não gostam, né? É muito difícil o gato que gosta de beber muita água, a maioria não gosta. Então, a água corrente estimula ele a beber mais água. Então, não é legal a gente usar o mesmo pote de ração, ir lá comprar um que seria para cachorro e comprar para gato? Tem alguma diferença nessa? Tem também. O potinho da refeição deles, né, da raçãozinha seca, o ideal é que seja um potinho mais alto e com uma superfície mais rasa. Por quê? Às vezes a gente até brinca, né, vê muita postagem no Facebook falando assim, o meu gato não come se tiver no restinho, né? Ele fala que é ração de ontem. E ele só gosta de comer quando o pote está cheio. Mas não é por causa do tempo que a ração está ali. Eles não gostam de relar, o bigodinho deles é muito sensível. E eles não gostam de afundar a carinha no pote. Então, um potinho assim mais raso, ele consegue comer sem ficar aquele atrito incomodando ele. E é muito mais confortável para ele se alimentar. Olha que informação importante que a gente não sabe, né? Às vezes usa realmente os potes que já tem, deve encontrar com mais facilidade para cachorro do que para gato, pega um já e tenta usar, assim, o que já é de cachorro, né? Tenta usar o mesmo, sem lembrar dessas individualidades, né? Essas particularidades do gatinho, porque realmente o bigodinho deles, todo mundo fala que é muito sensível. E eu mesmo nunca tinha parado para pensar, né? Porque às vezes o potinho de ração é mais geladinho, né? E aí vai encostar realmente. E fica aquele atrito, porque ele tá mastigando, eles não gostam, eles se incomodam. E a gente acha, realmente, até eu pensava, que é porque tá acabando. Aí você fala, nossa, que gato fresco, né? Tá acabando a ração, ele não quer. As doenças de cachorro são as mesmas doenças de gato? É diferente o sistema metabólico deles? É fácil eu perceber que o meu gatinho está doente? Quais são, assim, as principais diferenças dessas doenças que a gente pode perceber em casa? Eu acredito, ainda mais como proprietária, né, como tutora de cão e de gato, no cão a gente percebe muito mais fácil.
né? O cão a gente vê, olha o olhinho dele, já vê que ele não tá legal. O gato não, ele esconde muito bem. Então, assim, se você não tiver um olhar muito atento no seu gatinho, você não descobre que ele tá doente. Então, o que é legal? Pelo menos uma avaliação anual, né? Às vezes, o proprietário do gato, o tutor do gatinho, só vai levar o gatinho ao veterinário quando ele tá doente mesmo, quando tem coisa errada. Já não tá fazendo xixi, o pelo... Sim. Eu sei que tem gatinho também que fica estressado e que o pelinho solta, né? Então, o ideal é a gente fazer uma avaliação anual, porque o veterinário pode dar dicas, né? As dicas do manejo, né? Que são coisas que as pessoas não sabem mesmo. E, principalmente, fazer exames de sangue, exame laboratorial, porque os exames não mentem, né? Então, é ideal a gente fazer essa visita anualmente, colocar as vacinas dele em dia e ter todo um acompanhamento, né? Eles precisam de muita atenção. Ô, Vitória, é verdade que os gatos são interesseiros? Não, tadinhos. Não são? Não são interesseiros. Eles gostam de atenção e carinho. Eles gostam de atenção e carinho e são bichinhos muito amorosos, né? Assim como todos os animais domésticos que a gente, né, se propõe a pôr dentro de casa, né? Os filhos até, tem gente que esquece de dar atenção para os filhos, quem dirá para os gatinhos, para os cachorros, né? Então... é algo que... Então, não são interesseiros. Assim como a questão da casa, né? Tem pessoa que fala, o gato gosta de quem alimentar ele. Não, imagina, o gato, ele gosta de quem ele sente uma conexão. Ele não gosta de qualquer um mesmo. E ele se conecta mesmo. Sim. Sabe que esse é meu dono. Se o gato tá fugindo de uma pessoa, não é coisa boa. Eu confio no gatinho. A gente pode confiar nos gatos. Eu confio no gatinho. Então, eu queria muito agradecer a tua presença aqui, Vitória, né? Dando essas dicas do universo que é tão comum, né? Tanta gente que tem gatinho em casa e às vezes não sabe dessas particularidades e que pode desenvolver um ambiente mais saudável e mais prazeroso para o gatinho. E para aqueles que não têm, né? Que tem esse preconceito de entender que o gato, ele gosta do dono, que ele dá menos trabalho, é legal saber disso, né? Porque o cachorro, principalmente filhote, nossa... ele destrói a casa mesmo, né? E morde tudo, come tudo. Então, eu queria agradecer você ter aceitado o nosso convite para esclarecer esse mundo felino pra gente. Eu que agradeço pelo convite, foi uma honra para mim, tá? E eu gostaria, então, só de ressaltar, né, a importância dos cuidados anuais com os nossos gatinhos. Como a gente falou da My Pets, né, vou puxar a sardinha pro meu lado. Por favor, esse espaço é seu. Do atendimento, né, 24 horas, então tem um veterinário plantonista a todo instante, pode ficar tranquilo que você estará entregando seus bichinhos em boas mãos, mas não deixa para levar o seu gatinho só quando ele estiver muito ruim, só quando ele for uma suspeita de envenenamento ou atropelamento, né? Leva ele para os exames anuais, para as vacininhas. Tem dúvida, entre em contato com a gente, porque a gente quer o melhor para a saúde do seu bichinho. Muito obrigada, Vitória. Obrigada. E a gente vai agora para um comercial, mas logo a gente está de volta com Papo de Mãe. A Projeta é uma empresa com credibilidade e confiança quando o assunto é galpões e estruturas metálicas. Com soluções que partem desde o início da obra até o acabamento, seja para fábricas, galpões, residências e muito mais. Projeta Galpões Metálicos. Você que gosta de bike ou quer saber mais sobre ciclismo, temos um rolê marcado na Play TV. Papo de ciclista, informação, pontos turísticos, dicas e muito mais. Quer entender melhor o mundo encantado das bicicletas? Então você está convidado para assistir a primeira temporada do Ciclotando, a sua revista eletrônica do pedal. Vem com a gente! Ciclotando, toda quinta às 8 da noite. Play TV, pensando em você. Estamos de volta com Mulher por Inteiro e agora vamos começar com o quadro Papo de Mãe.
E a nossa convidada de hoje, uma super mãe, uma super profissional e agora também empresária. Vanessa, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui essa noite. Obrigada eu, Gabi. É um prazer colaborar com vocês. Então, a Vanessa, ela tem aqui um monte de assuntos para conversar com a gente, né? Várias dicas, várias experiências para dividir com a gente. Vanessa é mãe de 3 filhos. Né? Hoje eles estão com que idade, Vanessa? Mais velho 14, 12 e a mais nova 6. Então a Vanessa, ela, além de ser, né, uma super mãe, ela teve que ser uma hiper mãe. Passou por uma dificuldade há 4 anos atrás. Ela, da noite para o dia, se viu sem o chão, né? Sem o marido. Ela perdeu o marido assim, e teve que lidar com antes ela dividia a liderança e de repente se vê líder da casa com 3 crianças para cuidar, com as contas para pagar. Como é que você conseguiu dar conta, Vanessa, de tudo isso? Então, Gabi... Primeiro, parabéns, né? Obrigada. Por dar conta de tudo isso, né? E ver que você tá... A sua vida, ela foi, né? Os seus filhos estão bem criados, né? Como é que você conseguiu fazer a vida andar para frente depois de tudo isso? Então, na verdade, a gente tem uma força que a gente nem sabe que tem, né? Quando a gente se depara nessa situação, a gente tenta encontrar o lado bom, porque vem um turbilhão de coisas ruins e aí você olha e fala, tem 3 crianças que dependem de mim, então eu não posso desistir, né? E quando eu era casada, a gente tinha sonhos, tinha objetivos. E eu precisava seguir em frente com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, mas de uma maneira diferente. Porque daquele momento em diante era eu e meus filhos. E aí hoje eu adoro compartilhar com eles. O que eu compartilhava com o meu marido, eu compartilho com as crianças. Então tudo que a gente vai resolver, eu sento e coloco, a mamãe tem vontade de fazer isso. O que vocês acham? Porque hoje a opinião deles é construir junto. Né? Então a gente constrói junto. Então aquela dor, ela passa a se transformar em amor. Então ele sofre, fala, a dor nunca passa. Mas a gente tenta encontrar caminhos para que ela não persista dentro da gente. Então é muito bonito isso, porque de certa forma isso aproximou você dos seus filhos, pelo que eu percebi, né? Eles tiveram que ocupar esse espaço, né, que agora não tem mais. Sim. E foi com conversa, com camaradagem que vocês passaram por essa... E aí, esse envolvimento nas coisas que acontecem em casa, então eles sabem o que a gente tem de dinheiro, o que a gente pode gastar, o que a gente não pode. Antes podia mais, hoje pode menos, mas não quer dizer que a gente não vai ser feliz por conta disso. E a gente enxerga a vida de uma outra forma. A gente começa a dar valor a pequenos detalhes, né? Detalhes de jantar junto, de estar junto. Hoje não é o ter, né? E sim o que a gente pode fazer de bom pelo outro. É estar junto. Então eu não me preocupo em dar coisas caras, mesmo porque eles não precisam de nada disso. E Deus coloca alguns anjos, né, na vida da gente. Que tem pessoas que a gente nem imaginava que está ali apoiando, que está ajudando, um jeitinho discreto, mas sempre está cuidando de nós. Então isso faz com que sejamos muito felizes, porque tem muitas pessoas boas por trás da gente, né? Então a falta do pai é muito grande para as crianças. Não tem pessoa que vai substituir, não existe. Mas tem pessoas que nos ajudam com carinho, com amor, que amenizam essa dor deles. Que enxergam a dor de vocês, né? Que tem essa empatia e ajudam vocês a passar por isso. Sim, e transbordam, né? Eu falo que transbordam amor. Meus filhos são muito felizes, eles choram sim, choram, mas a gente falo que Deus levou o papai, mas deixou a mamãe aqui. Aí eu tenho saudade, eu falo, abraça a mamãe que passa a saudade, né? E assim a gente vai vivendo e
já vão Mas 4 trabalhar anos. esse assunto de uma forma também que eles tenham liberdade para conversar com você é muito importante também, né? Porque tem gente que não tem essa abertura com a mãe e que sofre calado a ausência do pai às vezes, né? A mãe que às vezes também não sabe lidar com essa falta do pai e prefere não conversar com os filhos. Morreu, acabou. Não vamos falar sobre isso porque eu não sei lidar com o assunto, né? Então, eu queria te dar os parabéns, né? Por essa forma de lidar com uma situação tão adversa quanto a que vocês viveram. E você tem alguma dica para dar? Infelizmente, tem muitas mães que criam os filhos sozinhas, mesmo não sendo viúvas, né? Às vezes o divórcio faz com que as mães estejam sem os pais não entendem que esse divórcio é com a mãe e não com os filhos. Isso acontece, tem mães que criam sozinha. Tem mães que estão casadas e que criam sozinhas os filhos, né? Você tem alguma dica de como fazer essa relação mãe e filhos dar certo? Olha, Gabi, eu levo muito em consideração a gente respeitar o que a criança pensa. Eu gosto muito de ouvir as crianças, então as mães precisam parar de colocar todo esse peso em cima delas, de que a gente tem que ser perfeito, de que a gente tem que fazer tudo correto, que não pode errar em nenhum detalhe. Ai, porque separou, ai, minha culpa, porque os meus filhos não têm o pai presente. Não tem culpa, não há culpado em tudo isso, né? E a gente tem que levar de uma forma mais leve e tentar olhar, a gente não pode viver na bolha, a gente tem que olhar ao redor. O que eu posso fazer para melhorar? Tem tantas outras formas da gente enxergar essas coisas ruins com mais leveza, com mais respeito pelos filhos. Então, as mães, elas deveriam enxergar seus filhos como colaboradores, né? Que é o que eu faço com as crianças hoje. E parar de se sacrificar, que não está dando certo, que não vai dar certo. Não existe o certo ou errado. Existe o que a gente faz pelas coisas, né? A forma como a gente faz. Pode ser que demore um pouco um projeto que a gente tenha, mas não quer dizer que ele não pode ser realizado. Então, o que eu falo para elas é que elas precisam ser fortes e achar que são capazes de tudo. Que não há limites, porque são. Então, agora eu queria saber um pouco mais da sua área profissional, Vanessa, que também é louvável tanto quanto a sua vida pessoal. A Vanessa é formada em pedagogia, em letras, tem o magistério, tem pós em educação infantil e tem uma vasta experiência, né, nesse campo da educação infantil. Você pode compartilhar com a gente um pouquinho sobre a sua experiência, né, profissional? Então, Gabi, eu estou na educação há praticamente 22 anos, né? Há 19 em sala de aula, mas desde que eu comecei o magistério, eu já tinha esse contato com as crianças. E desde sempre eu adoro crianças, eu sempre me envolvi, sempre gostei de brincar. E então eu já sabia que eu queria ser professora. Brincava de escolinha com os irmãos, eu sempre tive certeza disso. E quando eu ingressei no magistério, eu tive muito contato, né, em várias escolas públicas, principalmente. E aí fui me apaixonando pela necessidade que as crianças tinham de ter pessoas boas ao lado delas. Então eu fiquei algum tempo, né, na escola. Meu primeiro concurso foi em Caconde, né, fui concursada, fiquei 5 anos lá, trabalhando com a educação infantil. Foi a primeira escola, assim, que eu tive a minha sala de aula, porque antes a gente era sempre auxiliar de alguém. E lá eu aprendi muito, porque eu trabalhava com crianças muito carentes, aí eu passei a lecionar na zona rural, que a carência era maior ainda. É outra realidade, né? É outra realidade. E, enfim, aí depois passei para uma outra realidade, foram as escolas particulares, e fiquei um tempo na coordenação. E aí enxerguei o outro lado da moeda, né? Porque estando em sala de aula é uma necessidade. A coordenação era completamente diferente. Aprendi muito com isso. E aí quando eu retornei para a sala de aula, eu falei, gente, hoje eu enxergo, eu enquanto coordenadora, né, que eu observava as professoras,
E hoje eu, professora, depois de ter sido coordenadora. Porque as pessoas às vezes falam, mas você vai voltar para a sala de aula? Eu falei, vou. Porque eu faço muito mais em sala de aula do que na coordenação. Porque a coordenação eu tinha que assistir. Mais. Muito. É a mão na massa, né? É a mão na massa. E aí eu queria pôr em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido. Eu fiz 3 anos de pós-graduação de psicopedagogia. Eu estava assim, a ponto de me formar, só que aí eu fiquei grávida do João Pedro, do meu filho mais velho. E a mãe larga tudo pelos filhos, né? Aí tive que fazer repouso, não consegui terminar a pós. Mas todo aquele conhecimento da pós, ninguém tira da gente conhecimento, o diploma, né? O diploma é só uma consequência, mas tudo que você aprendeu, você absorveu. E aí eu estava com sede de colocar isso em prática. E aí, quando eu tive a oportunidade de voltar para a sala de aula, os meus sonhos começaram a se ampliar. Aí eu encontrei algumas amigas que pensam igual a mim, e aí a gente resolveu dar um pontapé num sonho que a gente tinha de trabalhar diretamente com as crianças, principalmente nessa faixa etária da alfabetização. Porque a gente vê que as crianças precisam de um apoio diferente, de um auxílio, de um olhar diferente. E é uma época tão pesada que as crianças se sobrecarregam, os pais se sobrecarregam porque querem que eles façam, né? Que eles aprendam a ler, a escrever. Só que por trás dessa criança que lê e escreve tem um ser humano. E a gente tem que respeitar o tempo dele. Então... individualizar a alfabetização. Sim, porque cada um é único. Eu sempre falo dos dedos das mãos, né? São todos diferentes. Porque cada um é único e eu não posso colocar eles numa caixinha e falar tem que ser assim, porque não tem que ser assim. Então o respeito é muito importante. E aí eu decidi voltar para as aulas, em sala de aula, e hoje abri um espaço de aula particular. Então, ela está falando especificamente, né, do projeto que começou este ano, que é o projeto No Quintal, Aprendemos Brincando, e que foi um projeto que deu tão certo que agora está sendo ampliado. Isso, né, mesmo, Gabi. Isso. Estão indo para um novo espaço, e já começou esse ano e já está indo para um novo espaço. Eu conheci o espaço que elas estão agora, que você vê que é tudo muito lúdico, né? E é algo que a criança precisa. Ela não precisa de espaço, ela não precisa de brinquedos caros, né? Ela precisa brincar. E é isso que vocês fazem lá, né, Vanessa? Isso. Que vão fazer nesse espaço novo. Fala um pouco desse espaço novo, que eu já tô louca para conhecer. Esse espaço novo vai ser muito divertido para as crianças, porque eu acho que a aprendizagem lá tem que ser leve. Então lá eles terão oportunidade, sim, de fazer as coisas da escola, as tarefas, mas o que a gente mais preza é o lúdico. Então, na parte de alfabetização, a gente vai trabalhar com os jogos. A gente tem um quintal maravilhoso. E neste quintal a gente vai fazer muitas coisas com as crianças. Nós temos o espaço para horta. A gente tem contato com as frutas, né? Lá tem 2 pés de jabuticabeiras enormes. Então a gente quer que a criança aprenda, mas de uma forma de ser criança. Eles precisam reaprender a ser crianças. Ainda mais agora com a pandemia, eu acho que as crianças já vinham tendo um contato precoce, às vezes, com a tecnologia, mas agora na pandemia, assim, acabou sendo, às vezes, até um amuleto, né? Uma babá, pais que às vezes não sabem, né, sentar com os filhos e brincar, famílias que não são mais tão grandes, né, que às vezes é uma criança só ou 2 crianças com idades muito diferentes, né? Então essa tecnologia veio dar uma atrapalhada, né, principalmente agora na pandemia. Então, Gabi, eles chegam na salinha loucos para contar tudo o que aconteceu. Aí eu falo, vamos começar a nossa atividade? Eles falam, não, mas eu quero contar o que aconteceu com o cachorro, com o gatinho. O que eu fiz no fim de semana. E eles sentem essa necessidade de se expressar. Então, eles não querem ir embora. Às vezes, os pais chegam para buscar e eles falam, não, mãe, eu quero ficar mais um pouquinho. Isso é muito satisfatório para mim, porque, na verdade, é isso que eu quero. Um espaço que eles sejam crianças, que eles colocam o pé na terra,
que eles não tenham preocupações, porque os pais sentam para brincar com os filhos e muitos acham que toda vez que a gente senta tem que estar ensinando alguma coisa, questionando e perguntando. Não, eu sempre falo assim, mãe, seja mãe, sente e fique sentada ao lado, escutando o que a criança tem. A criança muitas vezes até conduz a brincadeira, né? Sim, e aí a mãe, eu falo, fica quietinha, só escuta, porque eles estão precisando disso, eles estão precisando ser ouvidos. E na salinha, a gente já colocou o nome de... já pegou a salinha, né? A gente respeita essa individualidade, a gente traz muito essa ludicidade e o ser criança na infância. Ter uma infância saudável, leve, produtiva e nunca quebrar essa criatividade deles. Nunca colocar eles na caixinha, né? Porque eles têm muito a ensinar a gente. É um super desafio, né? Super desafio. A gente vive hoje numa realidade completamente diferente. A criança tem que caber na caixinha. E na verdade... Então, você querer montar um projeto onde a criança não precisa caber é um projeto ambicioso, bonito demais, que eu acredito, né? Às vezes eu converso com algumas pessoas, as pessoas falam, eu sou muito tradicional para pensar assim, né? Então, assim, eu acredito muito na brincadeira, no valorizar a criança, né? Eu já tive, às vezes, contato com alguém que eu falo, olha, você devia ensinar o seu filho a virar e descer a escadinha de costas, porque qualquer hora ele vai cair, ele tá indo sempre de frente. Ah, mas ele é tão pequenininho. Não subestima, não subestima, porque eles aprendem tudo, né? Ensinam. Então, às vezes a gente não enxerga a criança, às vezes a gente super protege a criança, né? Não deixa brincar porque vai sujar, porque vai cair, né? Ai, não deixa subir em árvore porque vai cair. A criança gosta, né? Fica ali por perto, mas deixa, né? Eles gostam de se sujar. Então, eu parabenizo vocês pelo projeto, né? Que é muito bonito, eu acredito muito. E que eu espero que dê certo e que, se Deus quiser, daqui a pouco vocês tenham que mudar de lugar de novo, porque vai ter muita gente. Então, um espaço de contraturno no quintal, com esse lema lindo, né? Aprendemos brincando. E eu queria agradecer, Vanessa, de ter aceitado, né, o convite de estar aqui no programa, falando sobre a sua vida, abrindo a sua vida pra gente, falando sobre esse projeto tão bonito. Obrigada, que você tenha muito sucesso, né? Tanto na sua caminhada como mãe, que nunca acaba, né? Não é porque eles estão crescendo que não acaba. Só dificulta. E também no seu novo empreendimento. Obrigada, Gabi. Foi um prazer, viu? Esse bate-papo foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada a você. E a gente vai para o intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco eu vou dar uma dica muito bacana sobre o nosso universo ao redor. Era uma vez um garotinho que amava comer donuts. Esse garotinho cresceu e encontrou a receita do verdadeiro sabor das rosquinhas americanas. Esse sabor hoje é o Your Donuts. Your Donuts, o verdadeiro sabor das rosquinhas americanas. Segunda-feira é dia de muita moda de viola na Play TV. Renato e Giovanelli apresentam Trembão, muita música, histórias e o melhor da cultura sertaneja. Ele foi crescendo e ganhando vida. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar seu olhar, farol da minha estrada pra não me perder. Por maior que seja a queda, o amor jamais se entrega. Mas que trembão sou, mas que trembão. Trembão, toda segunda, às 8 da noite. Play TV, pensando em você. Feira do Lar.
Há mais de 60 anos enchendo o lar dos riopardenses de carinho, amor e aconchego. Aqui você encontra produtos para fazer as melhores receitas, receber a sua família e amigos, presentear novos casais. Monte com a gente a sua lista de casamento. Chá bar, chá de cozinha. Queremos comemorar com você essa data especial. Feira do Lar. Entre, a casa é sua. Estamos de volta com Mulher por Inteiro e agora nós vamos falar sobre a mulher ao redor. Tá. E a dica que eu venho trazer para vocês hoje é uma minissérie super divertida, se chama A Vida e a História de Madame C.J. Walker. Conta a história da primeira mulher negra a se tornar milionária nos Estados Unidos vendendo cosméticos para cabelos afro. Então mostra a vida pessoal dela, como que foi essa trajetória. É muito divertida, tem momentos que é divertida a minissérie, tem momentos que mostra, né, a parte difícil, né, que ela teve que passar para alcançar tudo isso. Vale muito a pena assistir. Tell my story. Seems like I was born to struggle. After a while, I guess I just lost hope. That's when my hair started falling out. I'm going to help you. My hair grew back, and so did my confidence. Maybe I could sell your product. I don't think sales is for you. Colored women will do anything to look like me, even if deep down they know they can't. I ain't gonna let you keep beating up on yourself, yeah? From now on, I'm doing my own hair, making my own hair grow up. Come on. Missy, I don't take orders no more. Lincoln freed me 40 years back. That's why I'm gonna pay you. And that's why you're my favorite daughter-in-law. Sisters, let's talk about hair. They put us down, tell us we're ugly, make us feel ugly. Wonderful hair leads to wonderful opportunities. Mama, you sure on to something. You can call me Queen. I want a whole line of products, which is why I want to open my own factory. There's such a thing as growing too fast. We live in a man's world. It's just not our place. I didn't come here to make sandwiches. I came here to do business. Oh, I know. What you gonna do now, Sarah? Don't let nobody steal your dream, Mama. We need a plan B. I'm not going back to laundry. Now, we done all made sacrifices. You gonna do what's best for this family. Hair is beauty. Hair is power. Damn, Sarah, how big you wanna be? Big. Carnegie, Ford, and Rockefeller put together. I'm a ruler, yeah, yeah. We gotta work harder. Be smarter. And dream big. I'm a ruler, yeah. Queria agradecer muito a Maica Mello, que está me vestindo, né, e que a Elaine com muito carinho tem preparado, né, o meu look. Muito obrigada, Elaine, e a Maica por esse apoio, por essa parceria. Muito obrigada. E vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, né, das nossas entrevistadas de hoje. A Vitória, a Vanessa, que vieram trazer um pouquinho da experiência delas. Espero que vocês tenham aproveitado cada informação que a gente preparou com carinho para vocês.